acham que essa questão do agir, não agir e ter assim, tem a ver um bocadinho, nós se calhar estamos a fugir um bocadinho, não sei, não muito, mas se calhar tem a ver um bocadinho com o facto de nós, de culturalmente Portugal nós não sermos um país, repara, nós não somos um país habitualmente vai para a rua e parte tudo, a menos que seja futebol, mas em questões dessas não somos um país de ir para a rua, partir tudo, manifestar, fazer barulho, não somos muito isso. Não acham que isso tem um bocadinho de influência também na forma como nós trabalhamos ou como a discriminação se faz sentir em Portugal? Ou seja, voltando praticamente ao início de toda esta conversa, nós chegámos de certa forma a um acordo no início que Portugal não era um país racista, era um país em que existiam racistas. Provavelmente o racismo em Portugal não se faz ver da forma tão clara como se faz ver noutros países. Tem mesmo um bocadinho disto, porque nós não somos um povo de ir e de fazer, somos um povo um bocadinho mais de... não diria mais secreto, é o típico... É criticar em casa, a típica punhalada nas costas à Tuga, a típica beatice aqui do português. Não acham que tem um bocadinho a ver com isso? Tem um bocadinho a ver com essa posição diferente, tem a ver com a nossa cultura, ou seja, a forma como nós lidamos com a discriminação ou como nós vivemos a discriminação tem a ver com a nossa cultura, com a forma como nós somos enquanto povo? Eu, por um lado, acho que sim, porque nós, se olharmos bem e vendo no panorama geral, nós até somos um país pacífico, não nos atamos aí à porrada com toda a gente sempre que há uma situação menos desagradável. Portanto, eu acho que sim, pode ter a ver, mas o facto de, por vezes, não nos manifestarmos sequer, nem de uma maneira nem de outra, portanto, ou tentar intervir pacificamente ou de forma mais violenta, também demonstra uma certa indiferença, por exemplo, em casos de discriminação ou de violência a que possamos assistir. Mas acho que sim, tem a ver um bocado com a cultura e com a forma como nos apresentamos perante os outros em sociedade. Acho que pode estar relacionado. Sim, eu em parte assim, concordo com a Joana, porque nós, sim, na verdade, vendo o panorama geral e olhando para os nossos noticiários, e mais recentemente isso é prova de exatamente isso, do nosso comportamento, nós preferimos ir para a praia do que estarmos a fazer realmente aquilo que importa. E não, pode ser infelizmente, mas a vivência da nossa sociedade é assim, e eu acho que tão cedo isso não vai mudar. Obviamente que há exceções, como em tudo, felizmente, mas ainda não há tantos números assim de pessoas que interviriam da forma mais pacífica, e as manifestações que existiram aqui em Portugal relativamente à morte do George Floyd foi exemplo disso, do que eu referi há pouco, daqueles cartazes com o polícia bom, a polícia morto, que foi infeliz, não é? Mas é muito isso. Mas felizmente não somos agressivos, porque olhando para manifestações de qualquer tipo de outros países, aquilo é muito violento. Portanto, por um lado o positivo disso é sermos calmos, mas por outro às vezes não agimos daquilo que realmente interessa, e quando agimos às vezes, apesar de não é sermos da violentos, maneira mais agimos mal. correta. Exato, não é da maneira mais correta. Agora quero fazer uma pergunta, porque nós temos estado aqui a discutir o que é que para vocês é discriminação. É que sinceramente é de uma coisa que eu tenho um bocadinho de dificuldade de conseguir arranjar um critério daquilo que é algo discriminatório. Porque eu sinceramente eu, às vezes não sei se é ou não, e dou aí por mim meio perdido. E muitas vezes eu não me pronuncio, não é no facto de ver o ato ou não me pronuncio sobre determinado tema, porque eu próprio não consigo perceber se aquilo é discriminação ou não. Vocês conseguem ter algum padrão sobre aquilo que é algo verdadeiramente discriminatório? Fiquei assim um bocado a pensar, porque sim, essa pergunta é bastante coerente, e provavelmente o que eu veria de algo discriminatório é principalmente quando alguém é excluído de uma situação ou de um local apenas porque tem qualquer coisa diferente, independentemente daquilo que seja, por ser diferente.
mas numa situação real, não sei se eu também conseguiria perceber, porque como nós vimos há pouco, nós não sabemos se essa questão de discriminação é real ou não, pode ser uma situação entre amigos, e eu acho que numa situação real eu não sei se conseguiria distinguir bem as coisas, por isso é que eu se calhar também não acho tanto, apesar de não encontrar, felizmente, ao pé de mim tantas situações discriminatórias, mas se calhar acaba por passar um bocado por aí. Sim, eu também acho que é um bocado difícil descrever o que para nós possa ser discriminação, mas, por exemplo, pegando numa situação real, a meu ver, eu acho que pode ser exatamente aquilo que o André disse, é excluir alguém apenas por ter aspectos ou viver de forma diferente da nossa. Por exemplo, ter aspectos culturais diferentes dos nossos e que nós não sabemos lidar, com os quais nós não sabemos lidar ou não conhecemos e achamos aquilo um bocado estranho, e então pomos a pessoa de parte sem tentar perceber e negando-a completamente, e acho que pode ser isso. E Mas muitas lá vezes está. não é, desculpa interromper, muitas vezes não é de nós próprios, muitas vezes é daquilo que já está dentro da sociedade. Por exemplo, o caso da Sim, comunidade cigana está um bocado posta de parte relativamente ao exato, resto. era o que eu ia referir depois. Eu ia referir, por exemplo, a comunidade cigana. É notório que eles são muito postos de parte. Não há ainda um certo, não sei se lhe hei de chamar entendimento entre quem não pertence à comunidade cigana e quem pertence. Eles são bastante excluídos precisamente por, As pessoas lá pensam que está, eles são uns vagabundos, uns exatamente, brutos. porque E também, por um lado, não é? Podem ter razão, porque há casos e casos, não é? Mas lá está, também acho que o facto de eles serem vistos de forma tão negativa na nossa sociedade deve-se muito aos mídias. E sim, então acho que também tem um bocado a ver com isso. Bem, pegando nisso que tu estás a dizer, eu gostava de que vocês dessem a vossa opinião sobre dois conceitos que têm estado muito em voga ultimamente, que é o racismo institucional e o racismo estrutural. Sabem o que é? Querem que eu explique rapidamente o que é? explica. Acho que bati no microfone, só ouvirem um Ok, barulho, peço o desculpa. racismo estrutural, de forma rápida, é basicamente o racismo que é feito por parte de instituições públicas ou privadas. Isto é, promovem a exclusão ou o preconceito social, como racismo. Por exemplo, temos o exemplo, o caso é considerado um exemplo de racismo institucional, o caso dos polícias versus negros, por exemplo, o caso de George Floyd é considerado um caso de racismo institucional, ou seja, a instituição, neste caso a Polícia. polícia, age de forma diferente, tendo em conta a cor da pele com quem está a agir, contra quem está a agir naquele momento. O caso do racismo estrutural surge de outra forma. O racismo estrutural é, por norma, mais imperceptível nisso. Trata-se de um conjunto de atos, de formas de falar, de situações, e tem a ver, primeiro, por exemplo, com o acesso a locais, a alguns tipos de locais, por exemplo, a dificuldade de acesso a negros, neste caso, por exemplo, negros, ciganos, etc., no caso português, a universidades, por exemplo, muito tendo em conta a falta de, a pobreza e, nomeadamente, à exclusão social. Aqui também entra, no caso, falta de acesso à escolaridade, mas em Portugal esse caso não entra muito, porque a escolaridade, pelo menos até o 12º ano, é obrigatória, Sim. por isso não entra muito. E também falas e hábitos pejorativos, determinadas palavras. O caso do Niga nos Estados Unidos é um exemplo disso. Por favor, YouTube, não desmandes o vídeo abaixo por causa disto. Calma. Nós só estamos a dar um exemplo. Entre muitos outros, também é usado através de. Consideram também. Muitas vezes este racismo é dito que não tem capacidade, não é feito com intenções de ofender, tem a ver com, por exemplo, o facto de te referires a negros ou pretos como, com eufemismos como moreno ou pessoas de cor, etc.
E também tem a ver com piadas envolvendo isso. Por exemplo, piadas envolvendo ciganos, negros, etc. É isso que é considerado, por assim dizer, o racismo sistémico. Conseguiram... Estrutural, aliás. Conseguiram perceber? Sumir? Mais uma vez, parabéns agora pela explicação. Este podcast, este tema está a trazer um Francisco explicativo à sociedade. Francisco, o explicador. Vou ver se eu consegui perceber. Agora podes repetir a tua pergunta, se faz favor. O que é que vocês acham sobre estes dois conceitos? A questão é, o que é que vocês acham sobre os conceitos em si e se vocês acham que isto tem alguma lógica ou basicamente é malta com a mania de ai Jesus, que isto que nós temos que nos queixar de alguma coisa, por isso vamos inventar este tipo de coisas. Eu acho que a existência destes termos, pronto, é só para complicar, mas sim, eu percebo que existam diferenças no tipo de racismo e aquilo que tu falaste, que acho que é o estrutural, que é quando não existem, por exemplo, condições, pronto, no caso da pobreza, no caso da comunidade cigana, para continuar para a universidade. Não, no que é o estrutural? É o estrutural. Sim, esses casos são pouco mais complicados de notar, mas infelizmente eles existem em Portugal. E claro que temos de ser nós, os outros, que temos de ajudar com os nossos apoios e outras instituições que também apoiem a tentar reduzir esse racismo estrutural. Que pronto, é bastante complicado devido à situação da sociedade em que vivemos, que é bastante complicado dar conta desse tipo de racismo, mas pronto, agindo de diversas formas, nós se nos mexermos conseguimos. Agora, relativamente a outro racismo, que é o institucional. Aí, pronto, também lá está, é sermos nós próprios a irmos contra essas empresas que dizem ser racistas. É uma espécie de empresas contrárias à Marvel, porque aqui dinheirinho, não. Porque a Marvel neste momento está a tentar incluir bastante nos seus filmes e nos seus BDs. Tu estás a dar o exemplo de uma empresa gerida pela Disney Company que para fazer dinheiro até um copo de Coca-Cola mete como protagonista principal se aquilo der dinheiro. Não, mas sim, temos de ter também cuidado relativamente a isso e ver que hoje em dia temos de começar a diminuir com o racismo e temos de ser nós, público, povo, população mundial, a insurgir-nos contra estas empresas e esse racismo talvez seja o mais fácil de dar um fim, devidamente porque é um pouco mais público, basta vermos as ações que essas empresas promovem ou não, essas instituições promovem ou não, para vermos se são racistas ou não, e assim é mais fácil de pormos fim, como agora as manifestações, se forem pacíficas, que estão a acontecer nos Estados Unidos, é isso que temos também de lutar. E nós, portugueses, contra as instituições racistas em Portugal, que não vou dizer nomes, mas elas existem, sim. Mais uma vez digo, elas andem aí. Gosto muito desta expressão. Falas? Eu concordo com tudo o que o André disse. Acho que, pronto, apesar de serem apenas termos, é bom haver essa distinção para nós também compreendermos lá está, onde é que está o racismo e como é que ele ocorre, bem como maneiras para o combater. Porque, no fundo, lá está, acaba por ser tudo racismo, acaba por ser tudo maneiras de racismo, envolve pessoas na mesma. Mas um é pior que outro. Exato. Mas lá está, envolve pessoas na mesma, envolve atos discriminatórios, envolve questões que têm de ser combatidas e acho que sim, é uma boa maneira também de nós estarmos atentos ao que se passa e é isso. O racismo institucional, eu consigo percebê-lo, se bem que tem dificuldade em alguns casos em conseguir entender, perceber se é ou não é, no sentido, por exemplo, de uma empresa entre um negro e um branco, se a escolha foi efetivamente, se caso escolha um branco foi ou não através de racismo, mas aí consigo, de certa forma, e também tendo em conta o caso, eu consigo perceber a existência deste racismo, consigo perceber e até, ok, ele existe, concordo com a existência dele. Aqui não levanto muitas dúvidas.
Acho que neste caso os casos devem ser pensados caso a caso, mas ok, acho que existe. Em relação ao racismo estrutural, eu tenho aqui aquilo que eu tenho mais reservas, porque até que ponto é que é mesmo racismo e não passa a ser, não tem mais a ver com condições de vida dos seres humanos? Ou seja, o que eu quero dizer com isto é até que ponto é que isto é uma discriminação ou um contexto de vida social de uma comunidade? Porque, principalmente na parte do estrutural. Em segundo, em relação aos hábitos de fala pejorativos e isso, nem sequer vamos entrar por aí, porque são piadas, está bem? Isto é aquelas piadas, por exemplo, fazeres uma piada, se fores ver assim, nós passamos a vida a discriminar alentejanos em Portugal. Eu tenho um bocadinho a ver com isso. Mas em relação a esta parte do acesso a instituições, eu tenho algumas reservas até que ponto é que isto é racismo e não é condições de vida de uma comunidade que sim deve ser melhorada, mas não tem a ver com racismo, não tem a ver com discriminação, tem a ver com azares da vida e afortunadamente isto acontece. Eu acho que isto é muito triste acontecer, mas tenho algumas reservas em relação a considerar isto racismo, porque eu acho que quando tu chamas alguma coisa racismo, tu estás-lhe a dar um pendor muito grave e muito sério para chamares apenas por chamares porque é aquela população. Eu acho que sinceramente eu tenho alguma dificuldade em perceber isto. Se calhar consigo entender. Este caso do racismo estrutural também tem a ver com a lei das cotas, ok, mas lá está. Eu tenho alguma dificuldade em perceber até que ponto é que isto é mesmo. Acredito que poderá ser, acredito que provavelmente, quero eu acreditar que isto terá a ver com instituições privadas, porque em relação, por exemplo, a universidades públicas, aquilo entra a malta entra por média, por isso. Sim. Não vejo até que ponto é que está aí a discriminação. A questão, lá está, a questão de ter ou não ter acesso no sentido monetário é um caso. Agora, enfim, Sim, eu se acho calhar isso. partiria mais pela parte do acesso monetário, porque as pessoas com menos condições económicas querendo entrar na universidade pública pode não lhes ser dado o acesso a bolsas de estudo. Mas Isso vai. aí, lá está, eu não sei até que ponto é que isso é mesmo racismo e não é um erro estatal no sentido de falha na composição da máquina do Estado e não propriamente uma discriminação. Aqui diz que é uma discriminação, isto também pode ser uma discriminação hum, não proposital, ou seja, uma discriminação que acontece sem tu dares por isso, mas Eu percebo o teu ponto, mas pronto, isso teríamos, se calhar, de estar mesmo lá dentro para perceber se isso é realmente racismo ou não. ou Lá está, chamarmos Mário Centeno para fazer a por questão, isso é que o a outro explicação. é mais fácil de perceber se é racismo ou não, porque é mais público. E agora, nesse caso, sim, no estrutural é um bocado mais complicado de perceber, mas sim, por exemplo, uma pessoa de uma comunidade cigana quer entrar na universidade e lhe é negada a bolsa de estudo porque não tem rendimentos, eu acho que pode ser considerado racismo, ou pelo menos vai ser considerado racismo por todos. Pode não ser. Sim, mas a questão é até que ponto é que uma pessoa que não faz parte da comunidade cigana também nesse contexto não lhe é recusada a bolsa? Como assim? Tu estás a dizer que uma pessoa pertencente a uma comunidade cigana é-lhe recusada a bolsa de estudo apesar de não ter rendimentos para estudar para a universidade. Ponto 1. Ok. Até que ponto é que, imagina, então aquela pessoa da comunidade cigana é recusada é racismo. Então isso uma pessoa que não faz parte da comunidade cigana, nem faz parte de uma minoria, também vê a Não sua lhe bolsa vê a ser bolsa. recusada e está no mesmo contexto económico neste caso, aqui o que é? Na minha visão, eu vejo exatamente o mesmo, porque se não tem condições monetárias e se a instituição governamental não lhe dá as ajudas necessárias para prosseguir os seus estudos, eu também considero isso como racismo estrutural. Porque lá está, aqui não. Mas Apesar de. a minha questão é através da expressão mesmo.
racismo estrutural, porque assim, nós falamos do racismo como uma coisa séria, e eu não acho que aqui seja uma questão de racismo sob ponto de vista puro e duro. Eu acho que aqui é uma questão de algo estrutural, eu acredito que possa ser. Eu acredito que seja um caso de erro estrutural, de falha estrutural, de debilidade estrutural. Não acho que seja um caso de racismo no sentido discriminatório do termo. E acho que o facto de Acaba por usarmos... discriminar. Sim, Um acaba bocado. por discriminar, mas o que eu te estou a dizer é que se tu fores ver assim, todas as ações acabam por discriminar alguém. Sim, mas hoje em dia isso acontece. Porque é impossível tu fazeres, imagina, é impossível tu fazeres uma lei que vai agradar a todos. Acabas por discriminar alguém. A questão, então, a questão é simples. Isto vai parecer um exemplo um bocado idiota, mas se nós formos ver neste contexto há uma votação no Parlamento, a lei passa, o não acabou por ser discriminado porque foi deitado para o canto. Ou seja, eu acho que o contexto aqui tem a ver um bocadinho. Eu acho que o termo em si, eu percebo Não que, deveria ser ou seja, usado esse o termo. significado, eu percebo que exista, o termo, eu tenho dificuldade em acreditar, mas só concordo com a primeira parte, com a parte do acesso às instituições, com a parte da fala, amigos. Sério? Sério que vocês ficam ofendidos com isso? Epá, ganhem juízo. Eles andem aí. É o Não que eu tenho. sei se vai ser o título. Não sei se a Joana quer acrescentar alguma coisa relativamente a isto. Não, eu acho que. Lá está, eu sinceramente acho que não passam de termos, porque lá está, existe. Vai existir sempre racismo e vai existir sempre essa certa discriminação, quer seja no acesso ao ensino, quer seja a nível monetário, quer seja a nível para arranjar emprego. E não sei até que ponto é que. Não sei, não tenho A palavra uma. é muito forte para aquilo que realmente quer. Eu acho que o objetivo. Honestamente, não tenho uma opinião muito informada acerca disso. Primeiro, porque nem conhecia os termos. É a primeira vez que estou. Não, acho que o racismo institucional já tinha ouvido falar. Mas não sei, tinha. Desculpa te interromper, eles têm sido também usados como o termo racismo sistémico, ultimamente. Ok. Pronto, opa, não sei muito bem. Honestamente, não tenho uma opinião bem formada acerca disso, porque também lá está, não estou familiarizada com os termos, nem sei, sei lá em que casos é que Isso acontece. casos reais, porque honestamente também não ouvimos falar muito disso, é só racismo e não Sim, há se essa calhar, separação. relativamente às descrições, e se calhar a palavra racismo é um bocado forte mais para Sim, aquilo que realmente quer Exato, dizer. porque lá está, acho que acaba por ser isso. é isso, porque lá está. É tal, eu acho que nós temos de ter cuidado, e agora, se calhar aqui entrando já um bocadinho mais numa fase final, mas tenho uma última pergunta para vos fazer, que é, não acham que tem havido ultimamente em relação à discriminação, porque, reparem, ok, eu dou este exemplo, eu normalmente quando falo deste exemplo costumo falar dos movimentos feministas, porque acho que é aquilo que se vê melhor o exemplo, que é, eu aceito que até ao final, até o início do século XXI, a necessidade de haver uma espécie no caso português, de haver uma espécie de manifestação, no caso português, no caso mundial, uma espécie de uma manifestação mais forte, mais corpulenta, como se conhece muitas no caso do feminismo, foi muito importante. E quando entramos na primeira década do século XXI, houve algumas movimentações também muito importantes, a junção, e até aí, até o final da primeira década do século XXI, o facto de disparar para todo lado e ter aquele comportamento muito agressivo foi muito importante para o feminismo e ainda bem que assim aconteceu. Mas não acham que de um momento para cá esse disparar para todo lado deixou de fazer sentido? Quando grande parte das grandes lutas caíram no bom sentido, porque o caso acabou por ser resolvido de outra forma, o direito ao voto, a questão do trabalho, prende-se ainda aqui a questão da igualdade salarial, ainda é uma luta legítima, só que uma luta um bocadinho diferente destas, porque é uma luta que entra ali num contexto um bocadinho mais escondido da população.
não acham que nesta altura, mais importante do que disparar para todo o lado, é importante o movimento, quem fala no movimento feminista fala em todos os outros movimentos antidiscriminação, escolherem bem as suas lutas, porque depois chegamos aqui quase a um perigo de entrarmos na história do Pedro e do Lobo, ou seja, gritam que é quando na verdade não é, e quando gritam verdadeiramente uma coisa que acaba por ser verdade, já ninguém acredita. Não acham que é importante começar-se a escolher as lutas em relação à discriminação e não disparar para todo lado para conseguirmos assim tratar dos problemas que verdadeiramente existem e não nos perdermos nestas lutinhas e lutecas sobre casos pouco importantes? Sim, eu acho que os movimentos feministas são um bom exemplo sobre isso, porque há muita gente que vê o feminismo como colocar as mulheres acima dos homens. No entanto, não é isso, é arranjar ali uma maneira de igualar. E há muita gente que tornar não... mais justo. Exatamente, ou tornar mais justo. E há muita gente que não vê o feminismo dessa forma. Portanto, eu acho que é o melhor exemplo e que muitas vezes acontece isso. Acho que tem de haver uma objetividade naquilo porque se está a lutar e uma reivindicação clara daquilo, dos direitos e de tudo aquilo que está em causa. Acho que é isso. Sim, depois com tantas lutas que há, acho que depois as pessoas que estão de fora e que querem ajudar, que não pertencem a estas causas, mas que também querem ajudar, depois também ficam ali um bocado à toa relativamente sobre o que é ajudar e a quem ajudar e quais E é que realmente um importam. rumo, não há uma missão estabelecida e Isso não nos acaba por depois fazer perder um bocado as pessoas que realmente querem estar ali a ajudar e depois cai tudo por terra, não sendo resolvido às vezes, outras vezes é resolvido felizmente, mas outras vezes andamos aqui anos e anos e não são resolvidas e eu acho que estas lutas devem ser um bocado mais organizadas e se calhar só aí é que vamos conseguir ficar melhores nas lutas que realmente importam. Que todas elas que estão a acontecer agora importam, sim, mas se calhar se fossem feitas de maneira diferente seria o mais acertado. Sim, porque no fundo acaba por haver às vezes um cruzamento de ideias e que muitas vezes são mal interpretadas ou são descontextualizadas e isso gera bastantes problemas. E eu acho que lá está, isso tem de ser bem definido, os objetivos têm de ser bem definidos e é tudo isso que vocês também já disseram. Vamos à ronda final, Posso começar? se quiseres. Pronto. Epá, eu acho que nós falámos muito bem, acho que foi importante termos este tempo, acho que é importante também discutirmos este assunto. Eu acho que sim, há racismo no caso de Portugal, acho que existe racismo em todos os países do mundo. Acho, no entanto, que tu dizes que um país é racista, precisas muito mais provas do que aquelas que tu tens em Portugal para poderes pronunciar sobre isto, mas acho que é aquilo que nós dissemos aqui e que eu disse aqui durante este tempo todo, que é a discriminação depende de um contexto. Eu acho que nós, para dizermos que alguma coisa é discriminação, temos que saber exatamente o contexto em que aquilo foi feito. E para conseguirmos lutar contra aquilo, temos que saber o contexto histórico, o contexto local, o contexto ambiental, o contexto estrutural, o contexto social, etc. Temos que saber porque é que aquilo aconteceu, temos que saber porque é que aquilo está a acontecer, temos que saber porque é que determinada pessoa disse aquilo e quando disse aquilo. Eu acho que é assim, eu acho que nós temos que começar a ver que existe discriminação no mundo, sim, mas eu pego nisto e resumo isto tudo naquilo que nós fizemos final. Quando nós estamos a falar de discriminação, racismo, machismo, xenofobia, homofobia, etc., estamos a falar de uns casos muito sérios para andarmos a disparar para todo lado e dizer que tudo o que é, mesmo quando não é. Dizermos porque dizemos, porque aquilo parece-nos que é. Nós temos que saber escolher as lutas. Nós, quando falamos de discriminação, temos que saber escolher as lutas em pleno século XXI, porque nós não estamos mais numa altura em que os movimentos populistas, extremistas estavam escondidos, completamente enterrados e já praticamente derrotados e nós estávamos a dar a facada final. Não, nós estamos numa altura em que eles estão a renascer, que eles estão a crescer e se nós não soubermos escolher as lutas, neste caso a discriminação, nós vamos lhes estar a dar argumentos para eles crescerem.
Eles usam esses argumentos. E estamos a usá-los. Por isso mesmo, nós temos que saber, porque se estes movimentos estão a crescer, a culpa sim é de quem os apoia, mas a culpa sim é de muitas pessoas que estão a lutar contra a discriminação que eles têm. E eu sei o nome deles e acho que todos nós devemos saber os nomes de quem está nessa luta que os está a ajudar. Sim, eu acho que a discriminação existe e vai sempre existir, infelizmente. Não há uma forma de acabar de vez com essas manifestações de ódio e de colocar as pessoas de parte, infelizmente. Lá está, é algo que tem de ser combatido, ou pelo menos tentar amenizar, digamos assim, situações dessas que possam ocorrer. Eu acho que tudo o que aconteceu com o George Floyd foi uma espécie de abre-olhos. Claro que sabemos que há sempre coisas do género a acontecer, há sempre episódios desses, mas acho que este é aquele que está a ganhar mais visibilidade, digamos assim, nos últimos anos, e serviu de certo modo para consciencializar mais as pessoas relativamente ao problema do racismo. E quem fala do racismo fala de outras formas de discriminação que, lá está, volto a sublinhar, que devem ser combatidas de todas as formas que nós consigamos. E como o Francisco disse, devemos escolher bem aquilo porque estamos a lutar. E também temos de ter bastante cuidado da maneira com que lutamos e como lutamos. Exatamente. E tanto que George Floyd foi o pontapé inicial para estas manifestações contra o racismo, o Harvey Weinstein foi o pontapé de início para o movimento Me Too. Portanto, também é importante ter estes pequenos momentos para perceber bem aquilo que realmente se está a passar e devidamente o que é que o que é que temos contra quem temos de lutar. E há bocado o Francisco disse que o Portugal não é um país racista. Eu também não considero os Estados Unidos como um país racista. Todos os países têm pessoas racistas e elas sim devem ser combatidas, racistas e discriminatórias, e elas sim devem ser combatidas pela palavra e não pela violência. Então acho que agora sim podemos encerrar. Sim, acho que podemos dar por concluída mais esta reunião, não do Semanal. Governo Sombra, podia ser do Governo Sombra, mas não é. Esta reunião do que é que se passa aqui. Foi um gosto estar aqui esta semana. Mais uma vez. Mais uma vez, voltamos para a semana com outro tema, com mais uma discussão acesa, fazendo amigos em todo o lado. Não se esqueçam, deem o vosso Nós é tipo a like. comercial, desculpem interromper antes de encerrar, nós é tipo a comercial, fazer amigos em casa, no carro e em todo o lado. Exatamente. Deem o vosso like, partilhem este vídeo com os vossos amigos, com os vossos verdadeiros amigos, subscrevam o canal, não se esqueçam, comentem aí outros temas para nós falarmos, mais uma vez, são temas gerais, nós aqui não vamos falar de temas específicos, para isso há outro espaço no canal. E para a semana cá estemos. Cá estemos, é bonito. Cá estemos para faladrar. E é isto, como podemos ver, podemos ter uma discussão sobre a discriminação sem ser uns completos e sensíveis idiotas. Bem, referências. Voltamos então. Não Voltamos consigo. Então para a semana, espero que tenham gostado e cumprimentos a toda a gente. Tchauzinho. Tchauzinho. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.